Muito bom, pessoal. Boa tarde a todos, né? Vamos dar início à aula de hoje de QA282, Química Clássica, né? Essa é a terceira aula da minha parte da disciplina, da parte de introdução aos equilíbrios químicos e volumetrias, certo? Hoje a gente vai dar seguimento ao assunto que a gente começou a discutir na aula passada. Na aula passada nós começamos a falar de equilíbrios em solução aquosa. Hoje a gente vai tentar avançar até soluções tampão. Devemos finalizar o assunto de tampões amanhã. Eu não ia discutir, mas acho que vou precisar mesmo discutir um pouquinho de precipitação, de solubilização com vocês. A menos que haja algum atraso, semana que vem a gente conversa um pouco sobre efeitos imperiônicos, atividade e sobre sistematização de cálculo de equilíbrios, para depois a gente falar da parte de volumetria de neutralização, e aí eu encerro a minha parte. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou com a janela do PowerPoint maximizada, não estou vendo o chat do Google Meet, então eu não vou escutar, não vou ver a sua questão se vocês digitarem. Por favor, abra o microfone é a câmera, como vocês preferirem, e falem, né? Pode falar, fica à vontade, assim mesmo, que aí a gente interrompe. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, na semana passada foi o primeiro experimento simulado, né? Na verdade, infelizmente, não é uma aula verdadeira, e foi passado um relatório, né? Foi aprazado um relatório para vocês, vocês têm até, acho que 6 da tarde dessa segunda-feira para entregar. A gente observou que teve muita gente que não entregou o relatório. E a gente gostaria de saber se vocês tiveram algum problema para fazer o relatório, não ficou bem claro, ou se o pessoal simplesmente não entregou por outras razões, né? Então, se tiver algum problema, por favor, avisa a gente, porque foi um número bem grande de pessoas, em comparação, né, com a quantidade de alunos matriculados, que não entregou o relatório na aula, no horário, certo? Deixar claro, né, que a gente, tanto eu quanto os demais docentes, o Carlos Rios, o Carlos Teixeira, que são os PED, a gente está à disposição para tirar dúvidas, para qualquer problema, né? Eu peço que, se tiver dúvidas, fale na aula, então coloque lá no Google Classroom, e caso precise de algum reforço, alguma coisa, a gente marca uma hora. Bom, então é isso. Voltando aqui, então, à matéria que a gente estava discutindo semana passada. Semana passada a gente finalizou a aula, né, discutindo aqui os equilíbrios em soluções de ácidos e bases fracas, né? Então a gente deduziu a fórmula, deduziu as equações para calcular as concentrações de H3O+, no caso também OH-, em soluções de ácidos e bases fracas, né? Então a gente teria que usar, a gente tem que arrumar equações para resolver as incógnitas do nosso sistema. A gente tem uma, duas, três, quatro incógnitas. Em tese, a gente precisaria de 4 equações. Então, a gente tem Ka, Kw, uma solução do ácido fraco, balanço de massas, e a gente também sabe o valor numérico da concentração analítica do ácido fraco, né? Tem que saber. Então, a gente já teria 4 equações. Por uma questão de simplicidade, de praticidade, a gente faz uma série de simplificações, a gente aplica considerações de ordem química ao sistema puramente algébrico que a gente teria para simplificar a sistemática de cálculo. Por exemplo, uma das simplificações que a gente frequentemente usa nesses cálculos é supor que a teor total de H3O+, de hidrônio, que vem de duas fontes, da dissociação do ácido, da autoionização da água, é praticamente 100% resultante da autoionização do ácido, porque o ácido que está lá, a gente supõe que a sua concentração e o seu Ka serão suficientes para que essa grandeza seja muito maior que o prótons, a concentração de prótons, H3 ou mais, que vem da água.
Então, concentração total de H3O+, vai ser aproximadamente igual à concentração total de H3O+ do ácido, olhando para o balanço de massa, né? Aqui para a equação a equação aqui da dissociação, cada ânion do ácido formado gera um H3O+. Se a gente supõe que a única fonte significativa de H3O+ é a dissociação do ácido, então essas duas concentrações necessariamente são iguais. Cada A- forma um H3O+. Combinando todas as equações que a gente tem, né, e fazendo as simplificações devidas, a gente chega numa expressão de segundo grau que relaciona concentração de H3O+ com o Ka do ácido e concentração analítica desse ácido. E a gente pode fazer uma simplificação adicional. Se o ácido é fraco, a gente pode supor, né, que a concentração de equilíbrio desse ácido em água é praticamente igual à concentração analítica dele. Então, a gente pode fazer essa simplificação aqui e substituindo na expressão do Ka, a gente chega que aproximadamente a concentração de H3O+ numa solução de ácido fraco é o produto do Ka e da concentração desse ácido. Como tem aproximações, pode haver erros, né, nessas aproximações, elas introduzem erros. A questão é se esse erro pode ser aceito ou não. De forma geral, a magnitude do erro aumenta com concentrações baixas do ácido e constantes de dissociação ácida, quer dizer, para os ácidos menos fracos, né? Na verdade, ela é uma função da razão entre a concentração do ácido Ka. Dependendo da razão desses dois valores, se a gente tiver concentrações muito baixas ou Ka muito elevado, essa razão vai ser muito baixa e o erro fica muito grande, né? Aqui está em log essa escala. E a gente finalizou calculando, né, concentração de H3O+ para uma solução de ácido fraco, ácido nitroso. Checamos nesse gráfico aqui, o erro é cerca de 4% na concentração, feitas as aproximações usando essa expressão simples, né? H3O+ igual a raiz quadrada da produto de Ka e concentração analítica. Então a gente aceitamos essa aproximação, né? Muito bem, né? Vamos dar seguimento, né? Vamos seguir com na matéria no ponto que a gente parou, né? Um outro exemplo aí que a gente poderia dar de solução de ácido fraco, né? De cálculo de concentração de H3O+ solução de ácido fraco, seria esse problema aqui, ó. Eu tenho uma solução 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro desse sal aqui, cloreto de anilíneo, C6H5NH3, aqui é o cátion, Cl-. Qual seria a concentração de H3O+ dessa solução? Bom, vou fazer um parênteses aqui. Notem que eu não falei ainda de pH nem de pOH. Mais para diante nessa aula eu vou falar. Eu não vou entrar, não vou definir, não vou discutir como é calculado. Isso é algo que vocês já devem saber do curso médio. pH menos log de atividade, na verdade, a gente aproxima para a concentração de H+, ou de H3O+, de forma mais conveniente, correta, né? E pOH menos log de concentração em mol por litro do OH-, na verdade, de atividade. De forma geral, P, alguma grandeza em química, como um todo, é menos o logaritmo negativo, o antilogaritmo decimal dessa grandeza. Então, pK menos log do constante de equilíbrio, pKps menos log do KPS do sal, e assim por diante. Bom, muito bem. Bom, anilíneo. Né? Anilíneo é um cátion que é associado a uma base orgânica fraca, a anilina. Primeira coisa que a gente tem que saber, a dissociação desse cátion aqui, a constante de equilíbrio dele com a água, ele é um ácido fraco, né? Ele cede prótons para a água, forma H3O+, e regenera aqui a base conjugada dele, a anilina, né? Qual seria o Ka dele? Bom, a expressão do Ka é essa, produto das concentrações
da base conjugada ao cátion anilíneo, que é a anilina, que é uma substância orgânica, né, uma mina orgânica, H3O+, dividido pela concentração do íon anilíneo em equilíbrio. No caso, né, para a gente saber o Ka desse cátion aqui, que é a base conjugada da anilina, a gente pega Kb da anilina, constante de dissociação básica, e a gente precisa saber o Kw também dela, né? O K... Vocês estão me escutando agora? A internet caiu aqui, eu não sei em que ponto caiu, porque eu estava com a tela maximizada. Qual que foi a última parte que... Acho que a gravação não foi interrompida, pelo que eu estou vendo. Qual que foi a última parte que vocês viram, por favor? Para mim poder retomar. Na parte do balanço de massa, balanço de carga, o cálculo do erro. Da slide que mostra o cálculo do erro 4%. Ah, tá certo. Vocês me desculpem, eu vou retomar. É que eu não tenho como, não dá para ver. Por favor, se acontecer de novo, é que realmente não dá, né? Eu vou ver se eu bolo um jeito aqui de... Eu vou tentar manter a tela em cima aqui. Professor, Oi? eu não sei se o senhor está com o seu celular, mas quando caiu a gente tentou te ligar, daí se você quiser deixar o celular... mas eu deixei mudo justamente porque minha mulher está na rua, minha filha está na rua, daqui a pouco elas vão falar que o shopping está cheio, entendeu? Então, eu vou deixar uma janela, tentar deixar uma parte da janela aqui para frente. Vou tentar pegar o meu programinha de deixar coisa por cima dos outros, que é esse aqui. Tá. Aqui, vou fechar essa. Vou fechar essa aqui. Tá? E vou apresentar. Voltar na apresentação. Então, voltou a apresentação? Sim. Então tá. Então vamos. Então deixa eu tentar retomar o fio da meada aqui. Deixa eu retomar o fio da meada aqui. Parou aqui, né? Isso. Bom, parou exatamente no ponto que eu tinha terminado a aula passada. Legal. Então, vamos lá. Vamos ver, vamos apagar. Bom, então, retomando, né? Então, na aula de hoje, vamos retomar esse assunto aí. Peço desculpa, mas não tem... Eu vou tirar aqui o volume, vou restaurar aqui o volume do celular. Se vocês escutarem aí algum apito de celular, vocês, por favor, me perdoem, e se tiver problema, quem tiver meu WhatsApp, manda aí um toque. Pode deixar. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Retomando, né? Então, vamos ver aqui outro problema de cálculo de concentração de H3O+, né? Eu vou tentar calcular aqui a concentração de H3O+, de uma solução 2 vezes 10 a menos 4 de cloreto de anilíneo. Cloreto de anilíneo é o anilíneo, o cátion anilíneo, é ácido conjugado da base orgânica fraca anilina, certo? Para eu saber o Ka desse ácido fraco, né? A dissociação dele está aqui. O Ka dele, eu sei o Kb da anilina, ele é tabulado, 3,98 vezes 10 a menos 10. O produto Ka-Kw, Ka-Kb é o Kw, então substituindo, não vou entrar em detalhe nesse cálculo, já mostramos no aula passada, 2,51 vezes 10 a menos 5. Bom, as aproximações que a gente pode fazer. Desprezar a autorização da água, então H3O+, aproximadamente igual à concentração de anilina não protonada, e considerar que a concentração de H3O+, é muito menor do que a concentração do sal anilíneo, do cátion anilíneo, né? Então,
concentração do anilínio é mais ou menos a concentração analítica dele, a gente despreza essa concentração do H3O+. Substituindo, a gente chega naquela expressãozinha, H+, H3O+, no caso, raiz quadrada de Ka, concentração do ácido, uma concentração de 7,09 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Dois parênteses aqui. Primeiro, né, notem que eu não falei ainda de pH e pOH. Na verdade, isso é um conceito que vocês já têm do ensino médio, já devem ter do ensino médio, não vou discutir como calcula, etc. Vocês já sabem, não vamos perder tempo. P alguma coisa em química de solução é menos log de alguma grandeza que existe naquela solução, referente àquela solução. pH menos log de concentração de H+, de H3O+, pOH menos log de concentração de OH-, pKa menos log do Ka. Por quê? Porque muitas dessas grandezas variam numa faixa muito grande, na ordem de potências de 10, e torna-se mais simples a gente manipular, visualizar elas na forma logarítmica. Só por causa disso. Então, não vou entrar em discussão sobre a aula de terça-feira que vem, quinta que vem, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas por enquanto não. Bom, esse erro aqui é aceitável? Sim, outra coisa que eu estava falando antes de descobrir que o mundo tinha desabado, né? Mol por litro, né? Vocês vão ver em edições mais antigas de School-Gerry, de diversos livros, a unidade molar, M, 7,09 × 10⁻⁵ M. Isso já há muito tempo, mais de 50 anos, a União Internacional de Química não recomenda como proíbe, porque o M maiúsculo é usado para simbolizar, para representar outras grandezas. Então, a gente sempre vai usar aqui, né, mol por litro, para representar essa grandeza aí. Aqui as tintas. Bom, esse erro é aceitável, né? Usando essa regrinha que a gente, essa estratégia que a gente mostrou, né? Razão entre concentração e Ka desse ácido fraco, né? Vai dar 8 unidades, o logaritmo dela aproximadamente 0,9. Olhando aqui nesse gráfico que eu mostrei, né? Isso dá um erro de cerca de 19%. Isso é inaceitável. Quanto é aceitável? A gente vai comentar daqui a pouco qual é o limiar da aceitabilidade. Então, tem alguma ou todas as aproximações que a gente fez lá atrás não podem ser usadas. Bom, a primeira aproximação é a que todo o H3O+ vem da ionização do ácido. O H3O+ da autoionização da água é desprezível. Bom, o H3O+ da autoionização da água, a gente não sabe exatamente quanto é. Dá para calcular? Dá. A gente sabe que deve ser alguma coisa da ordem de 10 a menos 7 mol por litro ou menos. Provavelmente muito menos, porque o equilíbrio está deslocado. Então, é um valor bem pequeno. O H3O+ do ácido, a gente fez um cálculo meia boca. A gente já sabe que não é muito bom esse valor, mas é uma aproximação. Então, a ordem de grandeza dele deve estar correta. Isso aqui está da ordem de 7 vezes 10 a menos 5. Isso aqui dá 10 a menos 7, na verdade, bem menos. Isso aqui é pelo menos 700 vezes isso, pelo menos 700 vezes maior que isso. Ou seja, essa aproximação aqui provavelmente é correta. Agora, e essa? Concentração do H3O+ menos do HA menos H3O+, igual a concentração do HA. Ou seja, dá para a gente desprezar a ionização, a desprotonação do anilínio e dizer que todo anilínio que tem lá, porque que a concentração analítica que a gente colocou ficou quase toda como anilínio. Ó. Se a gente olhar aqui, CH menos H3O+, a gente aproxima como mais ou menos CH. CH é isso. O valor de H3O+ que a gente calculou nessa nossa primeira aproximação foi essa. CH. Isso nos diz, essa aproximação, a gente aproximou 1,3 vezes 10 a menos 4 como sendo bem próximo de 2 vezes 10 a menos 4. Não é, né? Tem uma diferença de 35% aqui. Então, essa aproximação aqui, furadíssima. Não dá para usar ela. A gente vai ter que voltar atrás e refazer nossos cálculos sem essa aproximação. Vamos, infelizmente, chegar num polinômio de segundo grau. Qual que é o limite para a gente aceitar como válido, né, uma ou mais aproximações que a gente fez em um cálculo desse? Bom, existem várias
definições, isso aí é convenção, não é nada que venha de fundamento teórico. Dependendo do escopo, dependendo do que você vai fazer com aquele valor que você vai calcular, com a finalidade, é definido um limiar. No nosso caso, a gente considera válido o resultado apenas se o erro no valor final, H3 ou mais, ou qualquer concentração que você esteja calculando, ou o erro em alguma aproximação intermediária for menor que 10% em valores relativos. Se for maior que isso, esqueça. Uma ou mais aproximações que você fez não é válida. Então, fez um cálculo, faz parte da resolução do problema. Checar se ele é válido. Se não for, tem que refazer, vendo qual aproximação você vai ter que descartar e refazer de forma mais completa. No caso nosso aqui, para soluções de ácido fraco e para soluções de base fraca também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Sempre que log de concentração sobre Ka for maior que 2, as aproximações que a gente mostrou valem. O erro está dentro do tolerável. Então, se o log dessa razão for menor que 2, você vai ter um erro de pelo menos 10% ou muito maior. Tem alguma aproximação que não vale. Então, vamos trabalhar com soluções de ácidos fracos. Primeira coisa, calcula essa razão. Se ela for, seu log for maior que 2 unidades, pode usar a fórmula simples. Caso contrário, você tem que usar a expressão quadrática ou, às vezes, até a expressão sem aproximação nenhuma, que é uma expressão que não tem solução algébrica, uma expressão cúbica. Então, aí o negócio complica. Bom, no caso aí do anilíneo, né, não tem jeito, né? No anilíneo, nesse problema do anilíneo, o problema não é nem o Ka, é essa concentração aqui, que ela é muito baixa, né? É uma solução muito diluída de cloreto de anilíneo. Então, essa aproximação aqui a gente não pode desprezar. A concentração de anilíneo, ela não é exatamente igual à concentração analítica do anilíneo. A gente chega na expressão de segundo grau, completa, que é essa, desdobrada está aqui. Essa expressão aqui, ela tem duas raízes. A resolução tem duas raízes. Porém, né, apenas uma dessas raízes é algebricamente correta, a que é positiva. Todos os problemas que chegam em expressões que têm várias soluções numéricas, eles vão ter apenas uma solução quimicamente correta. Por exemplo, aqui a outra solução é negativa, é uma concentração de H3 ou mais negativa, que não tem sentido químico. Então, o valor mais correto para essa concentração é 5,94 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Comparem aqui com o valor que a gente tinha calculado, 7,09. 7,09 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, era 7,09 com as duas aproximações. O valor mais correto, 5,94. Dá uma diferença razoável. Bom, todo esse círculo aí a gente fez para ácidos, né? E para bases. Bom, a gente poderia chegar aqui e deduzir de novo toda a expressão que a gente deduziu, fazer toda aquela contaiada que a gente fez, né? Para ácidos fracos. Mas, na verdade, né? É totalmente simétrico para a base. Uma base fraca, as aproximações são idênticas, as equações são idênticas, só que no final, ao invés de você chegar na concentração de H3 ou mais como resposta, você chega na concentração de OH-. Isso é um problema? Não. Porque a gente sabe, né? Isso aí é algo que vocês já de antemão saberiam, né? Esse curso médio, né? Em soluções aquosas, né? O produto OH- H3 ou mais, 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 H3 ou mais
é igual ao KW. Então, se eu sei o OH-, automaticamente eu sei o H3O+. Então, vamos já apresentar, ó, tentar calcular aqui concentração de H+, de H3O+, na verdade, uma solução 7,75 milimol por litro, 750 mol por litro de amônia. Amônia, você sabe, é uma base fraca, é um gás que se dissolve em água, resulta de soluções básicas, né? A amônia, ela captura prótons da água, formando um amônio hidroxilas, então por isso ela é básica, captura próton da água, ela é receptor de próton. A expressão do KBS, o valor do KB tabulado, né? Isso aí nos SCUB, no R, no Christian, todos esses manuais dos textos que eu recomendo, tem lá tabelas extensas, né, de KA, KB, na verdade, geralmente PKA e PKB, né, por uma questão de conveniência numérica, né? Então, PKA, 4,75. Você calcula o KA facilmente como 10 a menos 4,75. Então, no caso, o KB aqui da amônia, 1,75 vezes 10 a menos 5. Dá para a gente usar a aproximação que eu mostrei aqui, concentração sobre KB, 0,075, sobre 1,75 vezes 10 a menos 5, tirando o log, né, 3,6. Tranquilo, bem maior que 2. Então, aquela aproximação OH- igual a NH4+, e concentração do NH3 livre, igual a, aproximadamente aqui, a concentração analítica do NH3, ela se mantém. Substituindo aqui, né, os valores, a gente chega numa concentração de OH- de 1,15 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E de H+. Substitui aqui, né? Joga aqui na expressão do KW, KW a gente conhece, 10 a menos 14, 8,72 vezes 10 a menos 12 mol por litro é a concentração em OH+ dessa solução de base. E aqui mais um exemplo, um pouquinho diferente, né? Hipoclorito de sódio, né? Solução aquosa de hipoclorito de sódio. Onde você acha isso aí? O cloro que a gente compra, a água sanitária que a gente compra, ou os pais de vocês compram, mas espero que todo mundo aqui já faça a sua própria faxina e compre água sanitária, né? Ou use água sanitária. Água sanitária, que o pessoal fala que é cloro, né? Na verdade, é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, que ela se dissocia, uma das reações, não é essa que está sendo mostrada, mas no equilíbrio ela forma Cl2, cloro livre, também com excesso de base. Piscina, desinfecção de piscina, hoje não se usa mais muito isso, porque acaba com a pele dos infelizes inteira na piscina, né? Você tem uma piscina em casa, não usa, mas... Bom, piscina também, aquele cloro que usava antigamente era hipoclorito de sódio. Soluções de hipoclorito de sódio são básicas, tem pH maior que 7. Por quê? Porque o ácido hipocloroso é um ácido fraco, HOCl. Então, o ânion hipoclorito é uma base fraca também, a base conjugada. Então, vamos supor aqui uma solução 10 milimol por litro, 0,0100 mol por litro de hipoclorito. Qual a concentração de H3O+ de solução? Dissociação de hipoclorito é essa. Ele rouba um próton, é uma base, né? Ele rouba o próton da água, regenera moléculas de ácido hipocloroso e hidroxilas. Esse aqui é a expressão do KB. Você não acha tabulado esse KB, mas o que você acha tabulado é o Ka do ácido mãe, do ácido hipocloroso. Ka, Kb é KW, rearranjando, né? Kb, KW sobre Ka. Então, a gente chega aqui que é o Kb do hipoclorito é 3,33 vezes 10 a menos 7. Primeiro, vamos checar. Podemos usar aproximações? Concentração da base, hipoclorito. Kb da base, hipoclorito. Razão log. Olhando aqui, 4,5. Bem maior que 2. Então, a gente pode aproximar OH- igual a concentração de hipoclorito. Está errado aqui. A concentração de ácido hipocloroso na solução. E concentração de base menos OH-, concentração analítica, igual a aproximadamente a concentração analítica.
Fazendo as substituições, né? Aqui é só conta agora, a gente chega que a concentração de OH- é essa, e recuperamos aqui a concentração de H+, 1,73 vezes 10 a menos 10 mol por litro, bem maior, menor que 10 a menos 7. Então, não tem problema. Então, soluções de ácidos fracos e bases fracas é algo muito simples de se trabalhar em termos de equilíbrio numa primeira aproximação, a menos que a concentração seja muito baixa ou que o Ka do ácido comece a se aproximar de um ácido moderado, de um ácido forte, de uma base moderada, uma base forte. Bom, outro caso relevante, o sistema relevante em equilíbrios ácido-base, que vocês vão enfrentar esses sistemas o resto da vida, já devem conhecer, é o de soluções tampão. Soluções tampão são soluções aquosas que contêm simultaneamente um ácido fraco, contém simultaneamente um ácido fraco e a sua base conjugada, ou uma base fraca e o seu ácido conjugado. Bom, tem sempre o par ácido fraco, base conjugada, base fraca, ácido conjugado em equilíbrio aquosa? Tem. Mas um tampão, você prepara ele adicionando quantidades conhecidas do ácido e da base conjugada, ou seja, um ácido e um seu sal, ou uma base e um seu sal, por exemplo, soluções que contêm amônio e cloreto de amônia, ácido fórmico e formiato, anilina e cloreto de anilínio. Bom, essas soluções que contêm simultaneamente ácido e base conjugada, ou base e ácido conjugada, elas têm uma propriedade interessante no que se refere à concentração de OH-, concentração de H+, pH, pOH. Você pode fazer pequenas adições de ácidos e bases a essas soluções, ou diluir essas soluções e o pH fica aproximadamente constante. Ela mantém um tampão, um sistema tamponado, um sistema que mantém constante o pH, dependendo dos valores e concentrações que você usou para preparar esse tampão. Então, tampões são extensivamente usados em todas as operações, praticamente, que envolvem soluções aquosas e onde pH possa afetar posição de equilíbrio cinética, outro aspecto do processo que vai ocorrer. Por exemplo, muitas das medidas eletroquímicas que vocês fazem são em soluções tamponadas. Reações químicas em solução aquosa, muitas vezes o sistema tem que ser tamponado. Ele tem que se manter a determinado pH, senão ou a reação não ocorre, ou ocorre muito lentamente, ou podem ocorrer até reações contrárias. Tampões, sistemas de tampão, são absurdamente importantes na natureza sobre o aspecto de comportamento desses sistemas. Por exemplo, água do rio, água de rios, água de lago, principalmente água de mar, ela é um tampão natural. O oceano é um sistema tamponado, o oceano é um tampão. CO2, bicarbonato. A gente, se houver tempo, uma sexta-feira, eu vou catar aí uma discussão que eu tenho aqui pronta sobre variação do pH, o que está acontecendo com o pH da água do mar por causa do acúmulo de CO2 na atmosfera, em termos de tamponamento, de alteração desse sistema tampão. Muitas águas naturais são tamponadas, naturalmente tamponadas, porque tem a presença de ácidos da base conjugada ou vice-versa. Todos os fluidos biológicos do nosso corpo são tampões. O sangue é tamponado. O sangue é tamponado no tampão fosfato ácido, hidrogênio fosfato, de hidrogênio fosfato, carbonato, bicarbonato, que mantém o pH do sangue, dos fluidos celulares, no valor correto para todas as enzimas funcionarem, para as proteínas manterem sua integridade. Se por acaso você tem uma acidose ou uma alcalose, você tem alguma coisa que afeta esse sistema de tampão, você afeta essas concentrações,
você pode ter problemas seríssimos de saúde, porque alterou o pH do meio interno e você pode pode até falecer, pode vir a óbito. Tem um ramo grande aí da pseudociência que fala da alcalinização, você tomar água alcalina, etc. Que o que causa câncer é desequilíbrio do pH, se você alcalinizar. É uma bobagem do tamanho do universo, porque nós somos tamponados. Você pode ingerir 1 tonelada de ácido ou de base, você vai morrer por causa daquilo lá, aquilo lá vai dissolver você, mas não vai alterar o pH do sangue. Então, conhecer tampões é algo, e para muita gente é algo misterioso, né? Por que ele tem essa propriedade? Então, a gente vai discutir aqui brevemente, né, o que são tampões, por que eles funcionam, né? Bom, tampão é uma solução que contém, como eu disse, um ácido fraco, sua base conjugada, ou uma base fraca, seu ácido conjugado, que é o ácido sal ou base sal ao mesmo tempo, em concentrações conhecidas. Ela resiste a variações de pH. Por quê? Bom, primeiro, como que a gente calcula o pH de um tampão? Ou melhor ainda, né? Eu quero um tampão com pH 5. Como eu preparo esse tampão? Bom, uma solução, vamos para o caso do tampão ácido, e o básico é simétrico, depois a gente fala rapidamente. Imagina um tampão que contém um ácido fraco e uma certa concentração lá na sua base conjugada, num saldo. Esse tampão pode ser ácido, pode ser neutro, pode ser básico, dependendo da posição dos dois equilíbrios que tem envolvidos. Da dissociação do ácido e da dissociação da base conjugada, da protonação da base conjugada e desprotonação do ácido mãe. Notem que esse equilíbrio e esse aqui não são inversos. Não é equilíbrio inverso, são dois equilíbrios diferentes. Só que esse é descrito por esse Ka, por essa constante, este por esse Kb, que estão interligados, né? Eles são interligados pelo Kw, né? Então, o Ka, a Kb da base conjugada é o Kw sobre o Ka do ácido mãe e vice-versa. Se por acaso esse equilíbrio aqui está mais deslocado para a direita do que o segundo, então a solução é ácida. E vice-versa. Se a concentração desse, se os equilíbrios estiverem mais ou menos a mesma magnitude, a concentração desse muito maior que esse, o tampão é ácido, e assim por diante. Bom, o que a gente vai ter que considerar para calcular o pH de um tampão, conhecidas as concentrações analíticas do ácido fraco e da sua base conjugada? Então, o ácido fraco genérico HA e a base conjugada genérica, o seu sal, NaA, Na sódio, né? Por que sódio? Geralmente, o ácido, o sal do ácido, ele tem que ter um contracátion, né? Você tem o ácido, o ácido acético, você vai usar para preparar o tampão ácido acético, acetato de alguma coisa. Você pode usar acetato de ferro, acetato de chumbo, acetato de protactínio, acetato de magnésio. Por que você geralmente vai usar acetato de sódio, às vezes potássio, às vezes amônio? Sempre quase sempre você vai usar o sal de um metal alcalino, do primeiro grupo, e sempre que possível de sódio, por custo, pelo fato que os sais desses metais geralmente são solúveis em água e muito solúveis, então por uma questão de conveniência. Então a gente vai representar aqui de forma genérica, né? De forma geral, né? A concentração aqui de sal do ácido fraco, Na, sempre supondo que sempre vai ser Na. E se for com acetato de potássio? Dá na mesma. Bom, o equilíbrio 1, né, esse aqui de cima, o que ele nos diz? Sempre que eu tiver dissociação do HA, o HA vai diminuir uma quantidade igual à quantidade de H3O+, formada na solução, sempre que ele enquanto no equilíbrio 2, sempre que ele ocorrer uma reação para esse lado, vai aumentar uma molécula de HA sempre que houver produção de um H-. Então, sempre que produzir um H3O+, diminui o HA, e sempre que produzir um H-, aumenta o HA. Então, a concentração de equilíbrio do HA é a concentração analítica
menos a concentração de H3O+ na solução, mais a concentração de OH-. Por quê? Isso a gente está supondo que todo H3O+ e todo OH- da solução vem da dissociação do ácido da base conjugada. A gente vai falar, vamos esquecer dissociação da água. Então, qual a concentração de equilíbrio do HA? É a concentração analítica, menos a concentração do H3O+ formado, porque cada H3O+ formado aqui no equilíbrio 1 consumiu um HA, mais a concentração de OH-, porque cada HA formado aqui nesse equilíbrio 2 corresponde a uma molécula de OH- que também foi formada. Muito bem. E para o A-, né? No equilíbrio 1, cada A- que tem aí pode ser diminuído por uma unidade para cada OH- que se introduz. Por quê? Você tira um H3O+. Então, cada OH- que tiver, tira um A- de lá. E mesma coisa, cada H3O+ que tiver, é um A- que foi introduzido. Então, vale a mesma coisa. A- vai ser a concentração analítica do sal, mais, né, não menos, concentração de equilíbrio de H3O+, porque cada A- formado pela dissociação do H correspondeu a um H3O+ gerado, menos concentração de OH- na solução. Cada OH- que tem lá correspondeu a um A- que foi consumido. Então, supondo aqui, né, concentração de HA ou concentração E, né, concentração de Na, muito maior, tanto muito maior que H3O+, mais OH-, quanto H3O+, menos OH-, mesma coisa, a mesma consideração que a gente fez anteriormente. A gente supõe que a concentração de equilíbrio de HA é mais ou menos a concentração analítica do HA, a concentração de equilíbrio do A-, mais ou menos a concentração e equilíbrio do Na, concentração analítica. Isso é exatamente o que a gente fez anteriormente. A gente supõe que a dissociação do ácido e da base conjugada são tão pequenos que o que for consumido ou produzido de ácido ou base conjugada, de ácido ou do seu ânion correspondente, vai ser desprezível. E as concentrações de equilíbrio, que é o que entra na expressão, são iguais às concentrações analíticas, que é o que a gente usou para fazer o cálculo. Bom, então a gente tem aqui já um conjunto de equações mais ou menos extenso. Concentração analítica de HA igual a concentração de equilíbrio de HA, concentração analítica de A- igual a concentração e equilíbrio de NaA, da base conjugada. A gente tem o Ka do ácido, a gente sabe esse valor, tem que saber, e o cadáver da água a gente já conhece. Lux-Kug, não é? Todos eles já tem a deduçãozinha que a gente dispensa, que não vai perder tempo fazendo essa dedução. Ela usa uma sistemática parecida com a sistemática que que é usada, que foi usada aí para fazer as expressões do ácido fraco, da base fraca, e a gente chega a duas expressões genéricas para a gente calcular o tampão de um pH, o pH de um tampão ácido fraco e seu sal, que é a base conjugada, e um tampão, né, a gente não vai deduzir, não vai também mostrar isso aí, porque é totalmente simétrico com ácido, né, perder tempo, repetir, né, que a gente já falou. Um tampão de uma base fraca, por exemplo, amônio, cloreto de amônia, que é o seu ácido conjugado. Bom, por que NaBCl? A gente supõe que os contraíons do ácido fraco e da base fraca, lá, dos seus sais, né, serão sódio e cloreto. Pode ser outro? Pode, desde que seja um cátion, no caso do ácido, do ácido conjugado, inerte em solução aquosa, que não tenha qualquer efeito, ele vai ter, a gente vai falar nas próximas aulas, mas que não reaja, não forme sais pouco solúveis, e da mesma forma, geralmente é um haleto, né, cloreto, ou às vezes brometo, muitas vezes, ou outro ânion, né,
porque ele em solução aquosa, nitrato, perclorato, porque ele fica quietinho lá, ele não interfere. Então, concentração de H3O a mais de um tampão, ácido fraco, seu sal, é o Ka, concentração analítica do ácido, concentração analítica da base conjugada, ou seja, do sal. Tampão base fraca, sal da base fraca, concentração do OH- igual Kb, concentração analítica da base, que você sabe, concentração analítica do seu sal, do sal da base fraca. Reforçando aqui, concentração e equilíbrio é uma coisa, concentração analítica é outra. Concentração analítica é quanto você pesou, quantos mols você colocou por litro de solução. Concentração em equilíbrio é a concentração real das espécies, das moléculas correspondentes a atingido equilíbrio. Então, concentração analítica de ácido acético pode ser e é diferente da concentração analítica de ácido acético. A gente pode até aproximar os dois valores como sendo suficientemente parecidos para simplificar a álgebra, simplificar as contas, mas não são a mesma grandeza. Bom, então a gente tem essas duas grandezas, essas duas equações, são as equações básicas aí, né? Para fazer cálculo de pH de tampão e também para a gente preparar um tampão. Um problema comum, né? Nosso, não de vocês. Os alunos não sabem preparar tampões. Eles passaram pela QA-XXXX e não sabem preparar tampão. Mas, ó, eu quero preparar um tampão com pH 4 usando, o que você vai ter que fazer? Um ácido fraco, um sal, por exemplo, ácido acético, acetato. Você sabe a concentração de H3 ou mais, você sabe o K, você sabe qual vai ser a razão, concentração de ácido acético, concentração de acetato no seu tampão. Define a concentração do ácido acético, concentração do acetato, prepara a solução. Simples, não tem qualquer mágica ou mistério. Se for um tampão de pH básico, é melhor você usar uma base fraca e o seu sal. Aí, pH você é dado, estima o H- e escolha a base, escolha o sal e prepare as soluções com a concentração dada pela equação. Bom, essas equações são aproximadas. Então, você está aproximando, essencialmente, você está aproximando que a concentração analítica de HA, NAA, CB, BCl é muito maior que H3O+, mais OH- e que H3O+, menos OH-. É um caso idêntico àquele que a gente fez anteriormente, lá para o ácido fraco para a base fraca. Só que agora não é isolado, os dois ao mesmo tempo. Geralmente, elas funcionam bem para ácidos e bases mãe com concentração de dissociação. Não vale, né? Para ácidos com concentração de dissociação maior que 10⁻3. Se for muito maior que isso, a constante de dissociação da base do ácido, já tem um ácido e uma base muito fortes para fazer parte de um sistema tampão. Quer dizer, não tem esse joguinho do ácido fraco, base conjugada. Ou se por acaso a concentração analítica, né, do ácido da base forem muito pequenas. Se você tentar preparar um tampão com concentrações muito pequenas, não vai funcionar. O pH que você calculou não vai ser igual. Notem que o pH depende da relação entre as duas concentrações. Então, você pode preparar tampão com praticamente qualquer concentração de ácido acético, acetato de sódio com pH 4, desde que a razão das duas concentrações seja aquele valor. Se for muito diluído o ácido acético, o acetato de sódio também vai ser, e assim por diante. Bom, da onde vem a mágica? Que efeito milagroso, né? Tem o tampão para manter o pH inalterado, para manter a solução com concentração constante, aproximadamente, como a gente vai ver amanhã, né? Tem limite para isso, né? Constante, invariável, né? A concentração de H3 ou mais ou H-. Bom, primeiro, né? Por quê? Numa solução que só tem o ácido, só tem a base, ou em água pura, se você joga uma pequena quantidade de um ácido forte, todo ácido forte vai virar H3O+.
Água neutra, 10 a menos 7 mol por litro de H3O+. Você desenvolve 1 milimol por litro de água, você já tem 10 mil vezes mais H3O+ do que tinha anteriormente. O pH desaba. Você tem uma variação enorme no pH. Mesma coisa com uma base. Se você tem uma solução de um ácido fraco, vale o mesmo raciocínio. Bom, num tampão, o pH depende da razão entre duas concentrações. Ácido fraco, base conjugada, base fraca, ácido conjugado. Então, se você colocar pequenas quantidades, não adianta pegar 1 litro de tampão e colocar 100 litros de HCl concentrado, mas uma quantidade moderada de um ácido ou uma base forte, ou de qualquer outra substância, fato, né, que você adicione num tampão, não vai alterar essa razão. A variação nessas razões aqui vai ser muito pequena. Vai aumentar um pouco uma, diminuir um pouco outra, mas vai ficar mais ou menos constante. O pH depende dessa razão. Se ela não mudou, não muda o pH. Aí, se fosse água pura. Se fosse água pura, depende da quantidade de H+ que você está colocando. Não tem nada que impeça a variação do pH. E se eu diluir o tampão? Se eu diluir o tampão, 10 vezes, eu diminuo 10 vezes essa concentração, 10 vezes essa. A razão fica igual. Aqui, idem. Então, o pH fica constante. O que vai mudar é a capacidade tamponante. É a forma com que esse tampão resiste a variações de pH. Então, é por isso, esse é o segredo do tampão. Simplesmente, é uma solução que sempre tem concentrações altas, relativamente altas, né, comparado com as concentrações de equilíbrio de ácido fraco e sua base conjugada, ou vice-versa, tal maneira que pequenas adições de ácidos, bases fracas ou fortes, ou de outras espécies químicas, vão alterar apenas marginalmente essa razão, a razão fica praticamente constante e não altera o pH. Ou se você dilui, a razão fica igual e também não altera o pH. Então é por isso que um tampão é um tampão. Essas soluções são tampões. Bom, vocês já viram, eventualmente, vão ver muitas vezes, né, uma tal de uma equação, né, de Henderson-Hasselbalch. É um nome bonito para um negócio que é meio bobo. É útil, muito conveniente. Nós vamos usar direto isso aí. Mas, na verdade, é simplesmente a forma logarítmica dessas equações que a gente acabou de deduzir. Esse pessoal, essa forma, né, de trabalhar com soluções tampão, usando essa forma logarítmica, essa equação de Henderson-Hasselbalch, é muito popular em pessoal de bioquímica, porque perto de nós, bioquímicos não sabiam, né? Hoje é o contrário, nós os bioquímicos de 100 anos atrás, não sabiam muito bem química. Mas, enfim, se você expressar essas equações na forma logarítmica, você pode calcular diretamente pH e pOH, né, a partir de concentrações e pK. Então, se eu pego aqui a equação do tampão aqui, né, tampão ácido, ácido fraco, sal de ácido fraco, logaritmo da esquerda, logaritmo da direita e multiplico por menos 1. Desse lado fica menos log de H3O+, que é pH. Desse lado fica menos log de Ka vezes essa razão. Log de A vezes B é log de A mais log de B. Menos log de Ka é pKa. E aqui ficaria menos log de concentração de HA sobre concentração do sal de ácido. Esse pessoal não gosta de número negativo, então, invertendo essa fração, o número aqui fica positivo. Então, essa equação aqui na forma logarítmica, pH igual a pKa, menos log do Ka, mais log da razão da concentração da base conjugada, né, do sal, do ácido fraco e do ácido fraco. Para o OH-, a gente pode fazer a mesma caminho, POH, PKB, log, concentração do sal da base fraca, ácido conjugado, concentração da base. Sabendo POH, pH mais POH, 14, porque
por causa do produto iônico da água. Você tirar o log negativo do produto iônico da água, pKw é 14, então POH mais pH dá 14, sempre em solução aquosa. Então, sabendo POH, pH está definido. Na verdade, você pode usar sempre essa fórmula aqui, nessa forma aqui. Pode até esquecer a outra forma. Por quê? Se você tem um ácido fraco, está aqui. Se você tem um tampão de base fraca, basta você calcular o Ka da forma do ácido conjugado, ele trabalha como se fosse um tampão de ácido fraco. Usa a mesma equação, só que aí você usa o Ka do ácido conjugado. Dá o mesmo resultado, dá na mesma. Por simplicidade, às vezes você faz isso. Então, aqui tem dois exemplos bem simples, né? A gente vai quase encerrar a aula hoje com eles, né? Dois exemplos bem simples de cálculo de pH de tampões, dadas as concentrações de ácido fraco e base fraca. Então, eu tenho uma solução 0,400 mol por litro de ácido fórmico. Ácido fórmico é o ácido carboxílico com um carbono na cadeia, quer dizer, o HCOOH, tem um hidrogênio ionizável, é um monoácido. Eu vou apresentar aqui como HFM, não interessa para a gente, por enquanto, a estrutura dele. O Ka desse ácido é 1,8 vezes 10 a menos 8. E 1 mol por litro de formiato, não é formato, é formiato, né? O sal de sódio do ácido fórmico é formiato de sódio, ou metanoato de sódio, formiato. Então, eu tenho uma solução tampão formada por 0,400 mol por litro de ácido fórmico, 1 mol por litro de formiato de sódio. Qual o pH dessa solução? Simples, né? H3O+, Ka, concentração do ácido, concentração do sal da sua base associada. Substituindo esses valores, aqui a gente vem concentração de H3O+, H+, né, claramente, 7,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Bom, pH é o menos log disso aí, menos log de 7,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro, 4,14. Então, esse é um tampão ácido, é um tampão que vai manter, o pH dele vai ficar no valor de 4,14. E se a gente preparar um tampão com uma base em um seu sal? Por exemplo, 0,200 mol por litro de amônia, simultaneamente contendo 0,300 mol por litro de cloreto de amônio, NH4CS. Kb da amônia está aqui, 75 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Qual que seria o pH desse tampão? Bom, a gente poderia usar essa mesma equação aqui, ó, desde que a gente pegasse e calculasse o Ka do íon amônio, do íon amônio, pelo Ka vezes Kb. Não tem problema, a gente poderia ter feito isso. No caso, vamos calcular por OH-, dá na mesma. Então, concentração de OH-, Kb, concentração de amônia, concentração de NH4OH, substituindo aqui, né, na formulinha, concentração de OH-, 1,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, o POH, a gente poderia calcular a concentração de H3O+, produto de OH- H3O+, é o cadáver. Então, aqui direto, calculo POH, menos log de OH-, 4,93, sempre em solução aquosa. pH mais POH dá 14. Então, 4,93 mais pH é 14, rearranjando, pH igual a 9,06. Então, tampão é um negócio que não tem mistério. É tranquilo. Para finalizar hoje, mais um exemplo. Um problema um pouquinho mais sofisticado, né? Bom, imagina que eu tenho que preparar um tampão pH 4. Eu vou preparar esse tampão, posso usar qualquer ácido, qualquer sal desse ácido. Geralmente, uma das espécies mais convenientes para tampões de uso geral em laboratório de química analítica, laboratório químico em geral, ácido acético acetato para tampões com pH ácido.
Ó, eu podia fazer tampão amônia, cloreto de amônia, para pegar ácido, só que nesse caso, eu teria que usar uma concentração muito alta de cloreto de amônia, porque ele é muito mais fraco como ácido que a base, e não é conveniente. Então, a gente usa ácido acético e acetato de sódio, porque são baratinhos, são estáveis, não são tóxicos. Então, eu quero preparar lá um tampão. Ácido acético, acetato de sódio, com pH 4. O ácido acético é um monoácido, é o ácido etanóico, CH3COOH, só esse hidrogênio aqui ionizado, a gente geralmente representa como HAC, AC é o íon acetato, K é 1,75 vezes 10 a menos 5, e acetato de sódio, né, que é o sal de sódio dele, NaC, CH3COO menos Na+. Bom, eu vou querer um tampão pH 4, só que a soma das concentrações de ácido acético e acetato nesse tampão tem que ser 1 mol por litro. Mas por que eu estou fazendo isso? Bom, a pH de um tampão depende da razão entre o ácido fraco, a sua concentração, e o seu sal. Então, para eu preparar um tampão, se eu mandar a pessoa preparar um tampão, não basta eu dizer o pH. Eu tenho que dar a ela uma ideia da concentração total dos constituintes dele em vista da aplicação. Se a concentração for muito baixa, a capacidade desse tampão não vai ser adequada. Se for muito alta, eu posso ter problemas de precipitação, etc. Então, você tem que manter, né, na prática, a concentração como constante. Bom, esse cálculo, quem gostaria que tentasse fazer fossem vocês. Deve estar foi programado para entrar no Google Classroom uma questão para ser respondida, né? Deve entrar lá às 15h30, são 15h30 em ponto agora, mas geralmente demora uns 3, 4 minutinhos a mais para ele aparecer, né? Quem responder de forma justificada, não adianta só os valores numéricos, resolve esse problema, certo? À mão, né? Uma folha só, se possível, fotografa, pode mandar como foto, desde que o negócio seja legível, com nome, RA, e deposita lá até as 4h30 de hoje. Se tiver certo, é claro, na minha parte da prova, que é a segunda ou primeira prova, não vai ter questões dos demais docentes, né? Uma parte da prova vai ser de minha alçada, na minha parte da prova eu vou dar uma bonificação nessa questão aqui, né? Nessa parte eu vou dar uma bonificação de 0,1 ponto, 0,1 ponto extra na minha parte da prova. Então, por favor, vocês respondam a lápis ou a tinta, papel com clareza, legível, fotografa. Ah, por que não faz PDF, etc? Porque tem pouco tempo para responder, não é uma prova enorme, então dá para a gente manusear isso aí, é simplesinho. Então, vocês têm 1 hora para fazer isso, certo? Então, por favor, façam isso, coloquem lá, quem colocar lá e tiver certo, e a menos que tenha alguma trambicagem lá, tá? 1 ponto, 0,1 ponto a mais. Então, amanhã de manhã, 10 horas, a gente volta aqui. A gente volta aqui a nos reunir, certo? Vamos para aula, para continuar essa parte de tampões, vamos tentar encerrar amanhã. É um pouquinho de solubilidade que eu não queria. À tarde vai ter o experimento de laboratório, certo? O convite foi enviado. O convite para a aula de amanhã é o mesmo endereço, o endereço está fixo, né? E aí a gente retoma. A aula de hoje, né, teve esse problema, ficou alguns minutos interrompido, mas pelo que eu vi foi gravado. A hora que tiver disponível o vídeo, eu vou tentar editar ele para cortar a parte que eu fiquei fora da sala, né? Isso aí tem uns programinhas de edição de vídeo que a gente usa que dá para possibilitar isso. E aí a gente já vai depositar lá no YouTube. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Bom, caso ninguém tenha nada aí para perguntar, não. Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu só ia pedir para você voltar a apresentar os slides, que tem um slide que eu fiquei com
uma dúvida. Foi naquele que você estava logo antes de apresentar a fórmula de pH relacionando as concentrações do slide antes. É esse que passou. Opa, esse aqui? Esse. Aqui? Eu fico nessas equações, concentração de HA igual a concentração analítica, menos concentração de H+, mais OH-, não deveria ser o contrário, não? Não. É isso aqui mesmo. Ó, vamos retomar aqui. Concentração de HA. O HA que tem lá viria a princípio, né, do ácido fraco que você colocou, certo? Parte desse ácido que você colocou vai se dissociar. Cada molécula de ácido que você colocou e se dissocia vai gerar um H3 ou a mais extra. Supondo que não tem H3 ou a mais da água, então cada H3 ou a mais que entrou lá, e a gente supõe que são todos da dissociação aqui, do equilíbrio HA a menos, cada H3 ou a mais é igual a uma molécula de HA que sumiu, certo? Então aqui está certo. Menos. E olhando aqui esse outro equilíbrio, né? No A-, cada próton, cada molécula de A- que capturar um próton aqui da água, vai formar um OH- e uma molécula de HA. Então, a gente pode supor que, olhando para esses dois equilíbrios aqui, que todos os OH- que tem em solução vieram, você não está tendo problema aqui, todos os OH- vieram aí da protonação do A-. Ou seja, cada OH- que formou um HA. E o mesmo raciocínio vale aqui para o A-, entendeu? Eu estava pensando de outra forma, eu estava entendendo outra coisa, mas faz sentido sim, obrigado. Não é um negócio assim tão direto assim, tem que parar e pensar um pouco mesmo. É confuso. Não é um negócio que fiquei dentro de confusão, mas é isso mesmo, certo? Então, valeu. Não está esclarecido? Mais alguma coisa? Bom, gente, então, ó, eu já veio aqui no meu celular o aviso que já está disponível, né, lá a questãozinha para responder, na verdade, para inserir lá a resolução. E até 4h30, sem tolerância. Mas caiu a internet, ele caiu para mim. Bem, não dá para, se for assim, a gente começa, né? Então, tá lá já. Então, bom resto de aula, bom resto de tarde para vocês. E amanhã, 10 horas, a gente volta ali, assim, vou interromper aqui a gravação